cidadãos com esta experiência que ocupam lugares públicos relevantes e que têm toda uma vivência que a universidade não tem. E nós sempre nos procuramos. Há esta coisa de que a universidade está fechada sobre si, então agora, hoje, aqui que está aberta ao exterior e que tem aqui cidadãos muito experientes em tantas facetas da vida, por favor, ponham também depois as vossas questões sem receio, porque este é um tema interessante, é um futuro e, para além disso, abre as perspectivas, é por isso que cá estamos, não é? Muito bem, vou passar agora a palavra ao Sr. Dr. Dias Silva e para que ele faça também a sua conclusão. Bom dia a todos. Queria começar por cumprimentar o Instituto na pessoa do professor João Catarino, agradecer ao núcleo de estudantes socialistas do IX o convite que me dirigiram, cumprimentar os membros da mesa, o Presidente Mota Amaral, o Deputado Saúde Joás, o Deputado Luís Miguel França, e dizer-vos que é sempre um gosto particular falar de autonomia regional. Nós temos de nos reportar a 25 de abril de 1974 para percebermos o que foi a construção das autonomias, o seu desenvolvimento e o ponto de situação das autonomias regionais neste momento. É preciso ter presente que em abril de 1974 o país estava numa situação de particular atraso em relação aos tantos países mais desenvolvidos da Europa, mas dentro do país as regiões autónomas tinham um verdadeiro subdesenvolvimento e, portanto, um grau de atraso ainda maior. E isso, naturalmente, que se devia, em grande parte, a uma política tradicionalmente centralista e que resultava um grande abandono às ilhas portuguesas do Atlântico, então chamadas ilhas adjacentes. Mas também é preciso ter presente que, se o quadro da autonomia política hoje vigente nasceu com a Constituição de 1976, a verdade é que a autonomia e o sentimento da autonomia era algo já enraizado nas populações da Madeira e dos Açores, com movimentos em ambas as regiões com raízes históricas, que aliás a própria Constituição, quando se refere no capítulo das autonomias, diz exatamente isso, que está, digamos, a expressar no texto constitucional algo que tem raízes profundas na história de ambas as regiões. O projeto, digamos, básico que foi acolhido na Constituição, nesta fórmula de institucionalização dos órgãos de governo próprio, governos regionais e as Assembleias Legislativas Regionais, foi recolhido basicamente do projeto de Constituição apresentado pelo Partido Social Democrata à Assembleia Constituinte, e foi um processo que teve um particular acompanhamento nesta parte do deputado Mota Amaral, que era deputado constituinte nessa altura e acompanhou muito perto todo este processo. Aliás, o deputado Mota Amaral tem nesta matéria uma situação curiosa, porque além de ter tido esta participação ativa na estruturação constitucional das autonomias, depois teve também um papel de implementação do terreno como presidente do Governo Regional. E eu queria lembrar-vos que a implementação das autonomias regionais, na sequência da Constituição de 76, foi um processo particularmente interessante. E deve-se ao Tomás Soares um comentário que ele faz de que as autonomias serão a flor mais bonita que brotou do 25 de Abril e da Constituição de 76 e, portanto, da democracia. Se tivermos presente o que foi os processos de implementação da autonomia e todo o processo da democracia, eu costumo dizer que em Portugal havia-se uma experiência nova, digamos assim, em termos de ter posto termo ao ciclo histórico da ditadura, que era a implementação da democracia. E nas regiões autónomas vivia-se uma dupla experiência, a da implementação da democracia e da implementação da autonomia, que são, aliás, indissociadas.
E assistimos a algo de curioso. Assistimos no país a um PREC, assistimos no país às nacionalizações, assistimos no país às ocupações, assistimos no país a uma degradação económica e financeira, uma perda de recursos e um não aproveitamento de recursos que podiam ter sido potencializados para o desenvolvimento do país, mas que, infelizmente, tiveram também esse lado mau do processo, porventura inevitável, mas foi um custo. Mas enquanto isto acontecia, no continente, nas regiões autónomas, desenvolvia-se um processo estável. E reparem que, enquanto que no continente andávamos em processos constantes de interrupção de legislaturas, havia governos, convocavam-se novas eleições, interrompiam-se processos que deveriam ser de estabilidade para a exigência do quadro em que o país se encontrava, nas regiões autónomas deu-se exemplos de estabilidade. E eu creio que esses exemplos foram até inspiradores das soluções que mais tarde o país encontrou quando atribuiu as primeiras maiorias absolutas ao professor Cavaco Silva e ao PSD. Houve um exemplo das regiões autónomas de estabilidade que era também de eficácia política. Este processo autonómico, do meu ponto de vista, teve, no entanto, uma falha. Eu costumo dizer que isto foi uma autonomia com reserva mental. E refiro-me concretamente à vertente financeira das autonomias regionais. As pessoas reparem que hoje, quando se fala em descentralização, em descentralizar competências centrais, competências do governo para as autarquias, desde logo as autarquias e vêm dizem, mas cuidado, que isso venha acompanhado de um envelope financeiro, porque senão são presentes envenenados. Dão-nos as competências, dão-nos os meios. Ora, o que é que aconteceu? Houve transferências volumosas de competências em várias áreas, serviços desde a saúde à educação, para as regiões autónomas, e a maior parte delas não foi acompanhada dos meios financeiros. Isso teve um reverso negativo de dificuldades para o próprio desenvolvimento das autonomias, mas também para um aspecto que eu considero todo o mais negativo neste processo, que foi trazer para o de cima, nesta relação dialética das autonomias com a administração pública central, com os governos, com os órgãos de soberania, a questão financeira. É sempre a questão financeira que se agita, é sempre a questão financeira